Paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Convido a igreja a se pôr de pé, vamos estar louvando o nosso Deus com muita alegria. Em Salmos 81, versículo 1 e 10. Salmos 81, versículo 1 e 10. Diz assim: cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza,
celebrai o Deus de Jacó, cantai alegremente, né? Quando a gente canta, a gente está sendo grato ao Senhor. Nós estamos entregando ao Senhor todas as nossas ansiedades, todas as nossas dúvidas, tudo aquilo que nos traz medo, muitas das vezes desilusões, né? Vivemos tempos assim, como outrora viveram também os nossos, né, no caso irmãos. Mas Deus, Ele não gosta que nós sejamos ingratos, porque em meio a tantas lutas e a tantas tribulações, o Senhor tem dado a vitória a cada um de nós. Por isso, cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza, celebrai o Deus de Jacó, né? E lá no 10 ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Amém, igreja? Vamos abrir as nossas bocas, abrir os nossos lábios para louvar e honrar e engrandecer este Deus que é tremendo, que é maravilhoso, que tem guerreado as nossas guerras, que tem lutado por cada um de nós. Esse Deus que é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que tem nos abençoado para a honra e glória do teu nome. Eu vou orar nesse momento e depois o ministério continua. Querido Deus eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Pai, te damos glória, louvor aqui nesta noite, por tua doce presença aqui neste lugar. Senhor, ocupa o primeiro lugar, porque essa casa é sua. Nós pertencemos ao Senhor, nós somos o teu povo, Senhor. Esteja conosco, nos oriente, seja o nosso guia, o nosso protetor, aquele que tem cuidado, zelado por cada um de nós, ser por cada um daquele que entrar por aquela porta. Senhor, que a tua presença possa ser notória aqui neste lugar e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Amém, Jesus. No Calvário
nós entrarmos no próximo louvor, eu gostaria de relembrar aos irmãos a história de Ana. Acredito que todos aqui conhecem, né? Porque é uma história muito familiar e é uma história muito linda que renova a nossa fé. A palavra de Deus diz em 1 Samuel, capítulo 1, que Eucana tinha duas mulheres, uma chamada Ana e outra chamada Penina. Ana não podia ter filhos, mas Penina podia. Só que a cada ano a Penina atormentava a Ana por ela não poder ter filhos. Já não bastava a tristeza que Ana sentia por não poder gerar uma vida, mas a Penina mesmo assim não se compadecia e humilhava de Ana. Às vezes a gente se encontra nessa situação, a gente está pedindo muitas coisas a Deus, a gente tem clamado ao Senhor, se humilhado aos pés do Senhor, mas o Senhor tem demorado, entre aspas, demorado a nos atender. Tem anos e anos que nós estamos procurando uma resposta de Deus e o Senhor não tem nos dado. E as pessoas vêm nos relembrando dessa promessa que não foi ainda realizada. As pessoas ainda vêm nos humilhando, as pessoas ainda vêm debochando de nós, debochando da nossa fé. Eu não sei se você se encontra assim nesse momento hoje, mas eu quero te relembrar que Ana teve filhos. Ana conseguiu gerar uma vida porque ela clamou ao Senhor, ela se humilhou, ela não deixou Penina atormentando ela e só por isso não, ela continuou intercedendo a Deus e chorando aos pés do Senhor. O Deus a quem você serve não mudou. Ele continua assim, é o mesmo Deus de Ana. Ele pode ver você sofrendo, você chorando e ele não, simplesmente não é o tempo dele. Ele ainda determinou que não é o tempo dele no momento. Tenha fé no seu coração, tenha esperança, porque o Senhor ainda vai prover no tempo dele, no momento dele, na hora dele, quando ele quiser. Mas não se deixe ficar atormentado e afligido com as coisas externas. Em nome de Jesus, relembre do Senhor seu Deus. Sozinho nesta guerra está comigo, o braço forte
Deus que derruba as muralhas, mistério faz tão difícil. Meu Deus que me brada no alto, eu tenho mais sou contigo. Eu já tenho o caminho aberto pelas águas. Mas no pé, muitas fontes em meio ao deserto. Haverá uma escrita de chuva de bênçãos. Nossa voz, Deus te dá esse habilitamento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Bíblia sentar. Em nome de Jesus. Meu amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, ó Pai. Que em nome de Jesus o Senhor continue sendo glorificado nessa noite, ó Pai. Que nossos irmãos continuem se levantando, dando graças, Senhor, como sinal de rendição, ó Pai. Que nossos corações, acima de tudo, Senhor, venham se humilhar diante da sua presença, ó Pai. Que nós, em nome de Jesus, venhamos nos quebrantar, Pai, e ouvir a sua voz nitidamente, Senhor. Continue a falar conosco no culto de hoje, ó Senhor, e que o Senhor seja glorificado hoje e eternamente, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Poder sentar a igreja. Sabe, irmãos, nós estamos no mês de julho, né? Quem que se lembra o que nós comemoramos no mês de julho? Hã? Mês de campanha de missões estaduais, né? Eu vou chamar aqui o nosso irmão Marquinho para ele estar falando um pouquinho, tá? E depois ele está com a oportunidade. Amém, glória a Deus. Vamos abrir, peço que os irmãos abram a Bíblia em Apocalipse 22, 20. Eu não vou pregar, não, mas é só lembrar, né, os irmãos, né? Quem acredita que o Senhor vem? Quem acredita que o Senhor vem para nos buscar? Eu acho que a gente não está aqui para passear, né? Porque senão a gente estaria no shopping, né, em algum outro lugar. Mas Jesus vem. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, missões, ela é muito importante. Missões é continuidade disso, né? Ainda que haja perseguição, ainda que essa igreja, né, tenha que fechar. Essa semana eu vi uma notícia, quando a gente fala assim, o pessoal, não, isso só acontece em outro país, né? Eu vi uma notícia essa semana que 6 igrejas foram fechadas em comunidade, entendeu? Por perseguição ao evangelho. Então, ainda que haja toda perseguição, ainda que haja problemas, missões têm que continuar. A gente precisa continuar. É assim que a palavra de Deus segue. Missões é tanto importante para a igreja que já está estabelecida, como é importante também para abrir novas frentes missionárias, novas igrejas, novas campanhas, né? Então, um pouquinho que você pode fazer, pode saber que é muito, né? Porque somos milhões espalhados pela terra para pregar o evangelho. Se nós não podemos ir, há quem vá. Então, vamos estar louvando, né, ao Senhor, tá? Então, os irmãos estarão com a oportunidade de ofertar, né, para a casa de Deus. E também não esqueçam a oferta de vocês de missões, tá? Nós temos aqui a irmã Jussiara, né, que é a promotora. Então, o irmão pode procurar ela sabe tudo de missões, né? A irmã Cíntia também, tem vários missionários aqui locais, né? Então, vamos orar? A irmã Ruth, tá? Pode estar vindo aqui para frente, que a gente vai estar louvando logo após esse momento.
Senhor nosso Deus, aqui estamos, ó Pai, na sua casa, ó Pai, para te louvar, ó Deus, e te agradecer, ó Deus, engrandecer o seu nome pelos irmãos aqui presentes, ó Deus, por esses missionários, ó Pai, presentes aqui na comunidade do Guarani, ó Deus. Nós te louvamos também por esse trabalho, ó Deus, que é feito sobre toda a face da terra, ó Deus, esse trabalho tão importante para a expansão do seu reino, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus. Continue capacitando, ó Deus. Continue dando condições, ó Deus, tanto físicas, ó Deus, emocionais, ó Pai, quanto de sustento, ó Deus. Nós entregamos nas suas mãos, ó Pai, cada um aqui, cada contribuinte, ó Pai, cada cristão, cada missionário, cada pessoa, ó Deus, que está aqui, ó Pai, nessa terra para cumprir o seu querer. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus. E esse hino que nós vamos cantar, ele fala muito disso, fala muito bem disso, né? Ó quão cego eu andei e perdido vaguei longe do Salvador. Só existe uma forma de você passar a enxergar, da pessoa passar a enxergar, e ela depende de nós, a palavra está aí, mas ela depende de alguém que leve essa palavra, amém? Vamos louvar o irmão José Roberto também. 396 do cantor cristão. Os irmãos, se puderem, né, colocar em pé, vamos estar louvando ao Senhor. Mas a glória desceu e seu
tem um momento especial, os irmãos podem se sentar. Eu vou recitar um poema aqui, e quem se identificar com o que aconteceu nessa letra desse poema, eu peço que levante a mão, tá? Mas se identificar só dessa semana. Se você se identificou, você levanta a mão que a gente vai orar por você, tá bom? Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Opa, quanta gente! Glória a Deus. Peço que os irmãos fiquem de pé e vou pedir o diácono, né, Rogério, para poder estar orando por essas vidas e agradecendo a Deus. Ele está pedindo que os irmãos venham aqui à frente, por favor. É um motivo de gratidão, né, irmãos? A gente completar mais um ano na presença do Senhor, né? Então é muito importante para cada um de nós. Amém? Oremos. Querido Deus, gratos somos a Ti, Senhor, por nós podermos, nesse momento, estar na Tua presença, Pai. Queremos, Pai amado, nesse momento, primeiramente, engrandecer o Seu nome, Senhor. Exaltar o Seu nome, Senhor, que toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Todos os louvores são entoados aqui, Pai amado, alcance o Seu trono, Pai. Agora, Pai amado, coloco nossos irmãos, Pai amado, que tiveram o prazer, Pai amado, de completar mais um aniversário nessa semana, Pai. Muito obrigado pela vida dos nossos irmãos, Senhor. Que muitos aniversários, Pai amado, eles venham completar na Tua presença, Pai. E que nós possamos, Pai amado, estar com nossos corações gratos a Ti, por essa dádiva, Pai amado, de podermos estar aqui, juntamente, compartilhando, juntamente com nossos irmãos, Pai. Então eu Te agradeço, Pai amado, por estas vidas, Pai, que aqui se encontram, aqui na frente. Continue abençoando eles, Pai. Muito obrigado por tudo. Nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Peço que os irmãos continuem. Frente. Tem coisas que acontecem 1 em 1 milhão, né? De eu ser chamado para louvar a Deus, estar louvando a Deus, e ser aniversário, né, dos irmãos, aniversário da minha mamãe, 70 anos. Então, gostaria de cantar com os irmãos a fidelidade de Deus. Né? Você pode brigar comigo depois em casa, mas senti vontade de não louvar sozinho, os irmãos. Né? Vamos agradecer. É um momento tão especial, né, irmã Lúcia, né? Irmão João, né? O aniversário, né? Vamos louvar junto a fidelidade de Deus? Tu és fiel, Senhor. Aí pedir para o irmão para botar a letra, para ajudar a gente, tá? Os irmãos puderem pegar o microfone, quiser. Eu sei que só tem cantor aqui. Pega aí, mãe. Se o irmão Zé também quiser, puder ajudar. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia.
louvado seja o nome de Deus. Pastor, né, está com a palavra. Graças e paz, amados. Amém? Que bênção, né? É um dos louvores que mais amo. Uma vez eu sonhei cantar ele e tocar igual o João Alexandre, né? Igualzinho. Marquinhos também nessa noite fez com muita maestria, né? Que Deus continue te abençoando. Tu és fiel, Senhor. Coisa mais linda, né? Que Deus é bom, Deus é maravilhoso. Abra a tua Bíblia, Juízes capítulo 6. Queria falar de um servo do Senhor que venceu o inimigo. Queria falar nessa noite sobre Gideão. Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, verso de 6 até o verso 15. Juízes 6, verso 6 até o 15. Queria nessa noite, se você quiser ficar em pé, fique à vontade, né? Mas agradecer a Deus pela tua presença. É muito bom você estar aqui, é muito bom você estar na casa do Senhor juntamente comigo. Você não tem noção como é bom a gente estar junto nesse dia que nós denominamos Dia do Senhor e também dia de celebrarmos a ceia do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão as suas maravilhas que os nossos pais contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade de ministrar a tua palavra. Muito obrigado por essa celebração, Senhor, que nós já, ó Deus, cantamos, exaltamos o teu nome. Oramos, ó Deus, por missões, ó Deus, contribuímos na tua casa. Ó Deus, muito obrigado porque os teus filhos vieram aqui à frente, fizeram aniversário essa semana, ó Deus, estão completando mais um ano na tua presença. Muito obrigado por tudo que o Senhor já falou, por tudo que o Senhor já ministrou através dos louvores, através desse último louvor, dizendo da tua fidelidade. Tu és fiel, Senhor, e a tua fidelidade dura para sempre. Muito obrigado por tudo que já aconteceu, Senhor, nessa noite, mas queremos mais, queremos ouvir a tua voz através da palavra. Ministra, ó Deus, aos nossos corações.
Usa a minha vida, Senhor, nessa noite, e que Teu Espírito Santo nos conduza em tudo que iremos falar, porque é para a Tua honra, Pai, e Tua glória que nós oramos nessa noite, em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido. Eu queria falar nessa noite Gideão, um servo que venceu o inimigo. Olhando para a vida de Gideão e para esse texto, uma coisa que eu pensei logo de cara: a gente está sempre em guerra, a gente está sempre em batalha. Uma coisa é certa: tem pelo menos duas pessoas disputando você, tem pelo menos duas pessoas disputando a sua mente, disputando o seu coração, disputando o seu corpo. Primeiro é o Deus de Israel. Ele está interessado em você, Ele está interessado na sua vida, Ele quer guardar você, Ele quer te cuidar, Ele quer cuidar de você. Mas eu posso pensar também que há um inimigo, há os inimigos, há o inimigo que se levanta, que também está interessado em matar, roubar e destruir. Quando eu olho para a história de Gideão, é o que aparece na vida de Gideão, é o que aparece na vida de Israel. O povo estava, em alguns momentos, perto de Deus e em alguns momentos longe de Deus. O povo, nesse contexto, vivia os seus altos e baixos. E nos seus altos era quando o povo se apresentava ao Senhor, cantava louvores ao Senhor, adorava ao Senhor, estava na presença do Senhor, vivia para o Senhor. E ali, quando naquele contexto do Antigo Testamento, o inimigo não tocava, o inimigo não chegava perto. O povo, quando se aproximava de Deus, o poder de Deus estava na vida deles e eles venciam as suas batalhas. Mas quando o povo se afastava de Deus, quando o povo andava longe de Deus, os inimigos se levantavam. O inimigo se levantava para matar, roubar e destruir. E nesse período de Israel, é um período em que você percebe, do livro de Juízes, é um período que você percebe esses altos e baixos. Esses altos e baixos na vida do povo. E Deus permitia que o inimigo viesse e desse contra Israel. Toda a história do livro de Juízes foi assim. Mas quando você olha, Deus, Ele tem misericórdia de nós. E Ele ainda está perto de nós. Ele ainda está perto desse povo. E a palavra do Senhor diz que esse povo se volta para o Senhor. E quando se volta para o Senhor, diz a palavra do Senhor, que Ele ouve a sua oração, que Ele ouve o seu clamor. Israel está nesse contexto em que tudo que ele plantava, os amalequitas e os midianitas vinham e levavam, destruíam, levavam para si. Então Israel trabalhava, faziam de tudo, plantavam, mas na hora da colheita, quando colhiam, vinham os amalequitas e os midianitas e levavam. E aí a palavra do Senhor diz que o povo se volta para Deus, o povo se volta para um relacionamento com Deus. Eu queria te dizer nessa noite, há um caminho para vencermos o inimigo. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Resistir ao inimigo das nossas almas, ele fugirá de nós. Mas fique na presença do Senhor, mas se coloque na presença do Senhor, mas ande com o Senhor, mas viva para o Senhor, mas entregue a sua vida ao Senhor, mas continue em comunhão com o Senhor, porque Ele está bramando como leão ao derredor de nós, buscando quem Ele possa tragar. E quando nós andamos longe, nós muitas vezes experimentamos derrota. Muitas vezes nós experimentamos dificuldades, como estava experimentando o povo de Israel. E aí, quando eles clamam ao Senhor, Deus levanta um homem. E aí Deus começa a fazer diferente na história de Israel, nesse contexto de Juízes 6. Deus levanta um homem chamado Gideão. E eu posso dizer para você que Gideão venceu o inimigo.
Mas eu queria pensar com você quem era Gideão. A palavra do Senhor mostra Gideão e dá algumas características para esse homem. Primeiro, a palavra do Senhor diz que esse era um homem valente. Era um homem bom de batalha. Era um homem que não fugia da batalha. Mas era um homem também trabalhador, que estava caindo para dentro. Enquanto as coisas não estavam acontecendo, ele continuava se mexendo. Ele continuava trabalhando. A palavra do Senhor mostra que ele estava malhando trigo no lagar. Não era lugar para você malhar trigo. Era para você malhar uva. Mas ele estava lá trabalhando. Mas a palavra do Senhor diz uma coisa muito interessante no versículo 15. Que esse homem, ele era o mais pobre de Manassés. E ele ainda se sentia o menor da casa de seus pais. Isso é uma característica. Ele fala, olha, eu sou o menor da casa dos meus pais. Acho que eu não tenho condições alguma de fazer o que o Senhor quer que eu faça. A palavra do Senhor mostra um Gideão em que é gente como a gente, mas é servo do Senhor. É gente como a gente, mas sabe que na hora da batalha tem que se posicionar. Sabe que na hora de viver uma vida para Deus, sabe que na hora de colher os frutos bons, sabe que na hora de viver o Evangelho, sabe que na hora de viver algo extraordinário, tem que cair para dentro. E esse era Gideão. Mas a palavra do Senhor diz que ele era da sua casa, a sua casa era mais pobre, e ele era o menor da sua casa. Só que tem uma coisa, a palavra do Senhor diz que o Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele. E nesse contexto quando o Espírito Santo, nesse tempo do Antigo Testamento, ele não habitava na gente. Ele não habitava no povo de Deus. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo chegava, tomava aquele homem e usava aquele homem para fazer a obra que Deus tinha separado. Foi assim com Moisés, foi assim com Abraão, foi assim com Josué, foi assim com José. O Espírito estava com estes homens. E a palavra do Senhor diz que o Espírito estava com Gideão. Então, pouco importa qual é o lugar que ele mora, pouco importa qual é a condição dele, pouco importa qual é a condição social, pouco importa qual é a família dele. O que mais importa na vida de Gideão é se o Espírito de Deus está com ele. E a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus estava com Gideão. E isso fazia de Gideão um guerreiro, isso fazia de Gideão um homem, um servo do Senhor. Hoje, a palavra do Senhor mostra que o Espírito Santo de Deus habita em nós. E hoje isso te faz um servo do Senhor. Hoje te faz um homem escolhido por Deus, uma mulher escolhida por Deus, alguém que vai ser usado por Deus para livrar a sua casa, alguém que vai ser usado por Deus para livrar a sua família, alguém que vai ser usado por Deus para mudar a história, alguém que vai ser usado por Deus porque o Espírito Santo habita em nós para fazer a diferença, para não ver mais o inimigo levando as coisas, para não ver mais o inimigo saqueando a nossa casa, para não ver mais o inimigo saqueando a nossa família. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus mora em nós. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 diz que o Espírito Santo de Deus habita em nós. 2 Coríntios 3, 16 a 17. Ora, o Espírito do Senhor está em nós, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade, porque há o Espírito Santo de Deus morando em nós. E Deus, quem sabe, Deus está te levantando hoje para fazer a diferença na sua casa, para vencer o inimigo. Quem sabe Deus está querendo te usar na tua casa para mudar a história. Quem sabe Deus está falando assim, pastor, mas eu sou aquele camarada que, sabe, pastor, não sei fazer nada na igreja, mas tu tem o Espírito. Mas tu tem o Espírito Santo de Deus. Pastor, eu não sei fazer nada mais. Sabe, pastor, eu não sei pregar, eu não sei cantar, não sei tocar. Mas a verdade se o Espírito Santo de Deus está conosco, irmão, maior que está conosco, maior que está em nós do que o que está lá fora. A diferença que estava na vida de Gideão era que o Espírito de Deus estava com Gideão.
a palavra do Senhor me mostra, e eu vejo um Gideão vencedor, um servo vencedor, porque Gideão procurou fazer a vontade de Deus. É muito interessante. E procurou descobrir qual era a vontade de Deus. Você olha para esse texto, a palavra do Senhor diz, no versículo 17, você pode acompanhar comigo. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Peço que não te afaste daqui, até que eu volte, traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Deus estava com Gideão e chama Gideão para uma grande obra. Chama Gideão para livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas e dos amalequitas. Deus levanta Gideão, mas Gideão tinha que ter a certeza que era Deus mesmo. Então o que é que ele faz? A palavra de Deus vai dizer que Gideão vai à procura de Deus. Dizer, se é o Senhor mesmo, eu quero que o Senhor me mostre sinais. Porque eu não quero fazer uma coisa que não sou eu que tenho que fazer. Deus tinha um grande chamado na vida de Gideão. Deus tinha uma grande obra para fazer através da vida de Gideão. Mas a verdade era saber, ele tinha que saber se era verdade mesmo que aquilo era a vontade de Deus. E às vezes a gente está querendo fazer as coisas que Deus não mandou fazer. E Deus não mandou fazer e a gente acha que é Deus falando. Gideão teve a certeza de que era o chamado de Deus. Mas chegou um momento na vida de Gideão que ele falou assim, não acredito que sou eu. O cara, Deus falou, estou contigo. É você mesmo. Vocês clamaram a mim, agora eu estou enviando você para livrar esse povo. Mas eu quero saber, Senhor, se sou eu mesmo. Então o que Gideão faz? Gideão chega para o Senhor e diz o seguinte, olha, não saia daqui. Ele vai lá, prepara pão e carne, coloca um molho sobre ele, e a palavra do Senhor diz que Deus manda fogo naquele lugar e consome aquilo que Gideão preparou. Sabe uma coisa que a gente precisa entender, que tem coisas que Deus vai nos chamar para fazer e temos que fazer mesmo. É da vontade dele. Mas tem coisas que não, Deus não nos chamou para fazer. E a gente precisa saber qual é a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor, nós já sabemos, vamos repetir. Em Romanos capítulo 12 diz que ela é boa, perfeita e agradável. E tem gente ouvindo assovio. Tem gente ouvindo assovio, não tem gente que não ouve chamado e está querendo fazer o que Deus não mandou fazer. Tem gente aí que está, um monte de gente está achando que é pastor, está achando que é profeta, está achando que é isso, que é aquilo, mas Deus não mandou fazer. E aí dá com burro na água, e aí começa a errar, e aí começa a falhar, e aí começa a ver que as coisas não andam. A palavra do Senhor diz que Gideão foi para o Senhor e falou assim, não, eu quero que o Senhor fique aqui. Se de fato encontrei favor dos seus olhos, dá-me um sinal de que é o Senhor. Colocou pão e carne, saiu da rocha fogo e consumiu o alimento. Mas aí passa um tempo e ele fala assim, Senhor, não é comigo não que o Senhor quer as coisas não. As coisas não são comigo. Então eu vou fazer o seguinte, não fique triste comigo, Senhor. Eu vou botar aqui uma lã de algodão e o Senhor vai fazer o quê? Quando tiver orvalho, ela vai ficar seca. E quando não tiver orvalho, ela vai molhar. Da primeira vez, ele pegou e colocou lá e não teve orvalho. E quando ele espremeu, saiu ali um copo de água ali cheio, né? Porque Deus mostrou para ele assim, olha, sou eu mesmo. Aí ele, não fica triste não, bota mais um pouquinho aí, vou fazer o seguinte, agora quando tiver orvalho, eu quero que essa lã fique seca. E Deus falou para ele, o que você quer mais? Eu estou levantando você, sou eu mesmo, olha aí. Mas uma coisa é certa, querido, a gente olha e precisa saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. O que é que Deus nos chamou para fazer, o que é que Deus colocou na nossa mão. A gente precisa fazer aquilo que Ele mesmo colocou para nós. Não podemos fazer o que Ele não nos chamou para fazer. Mas aquilo que Ele nos chamou para fazer, nós precisamos meter a bronca.
Nós precisamos meter bronca, nós precisamos cair para dentro. A palavra do Senhor diz que ele encontra a lã molhada quando não havia orvalho, e ele encontra a lã seca quando havia orvalho. Deus estava falando, é você mesmo, não tem para onde correr. Deus já falou com você? Deus já te chamou para fazer alguma coisa? Deus já separou você para alguma coisa? Deus já falou para você que tem levantado você para vencer o inimigo? Deus já separou o teu chamado? Deus já separou você para fazer algo para Ele diferente, algo que Ele quer que você faça? Se você descobriu qual é a vontade do Senhor, meta a bronca, faça. Mas se não, não coloque a mão. Você está colocando a mão em lugar errado. Você está colocando a mão naquilo que Deus não mandou fazer. Gideão venceu porque sabia qual era a vontade de Deus para a vida dele. Talvez você esteja aqui nessa noite e não descobriu o que Deus tem para você. Deus tem algo para você, mas você precisa descobrir. A palavra do Senhor diz, para eu avançar, eu não quero prolongar muito hoje não. A palavra do Senhor diz que é melhor estar no centro da vontade de Deus do que a gente estar em outro lugar. Se você descobriu a vontade do Senhor, qual é o lugar que você tem que estar, é lá que você tem que estar. Você não pode estar em outro lugar. Você não pode estar fazendo outra coisa que Deus não mandou fazer. Se Deus falou para você, se Deus mostrou para você, é isso que você tem que fazer. Mas quando eu falo de Gideão, um servo vencedor, é porque ele sabia qual era a vontade de Deus para a vida dele. E ele descobriu isso. Mas eu posso dizer para você também, que a característica de um servo vencedor, como foi Gideão, é um servo vencedor que levanta altares a Deus. Você pode repetir comigo? Um vencedor levanta altares a Deus. Você pode repetir comigo? Um vencedor levanta altares a Deus. O que é altar? Altar é um lugar onde você coloca, onde você põe alguém que você está exaltando. Adoração. Gideão levanta altares ao Senhor. O que é levantar um altar? É reconhecer quem é que está fazendo. Reconhecer quem é o Senhor. Quando você fala de levantar um altar a Deus, no versículo 24, Deus fala com Gideão e a palavra do Senhor diz que Gideão levanta um altar dizendo assim, o Senhor é paz, o Senhor é shalom, o Senhor é a minha paz. Naquele dia, ele levanta um altar ao Senhor. E levantar altar ao Senhor é render louvores, adoração somente ao Senhor. E um homem vencedor, alguém que vence o inimigo, reconhece quem é o Senhor na vida dele. Levanta altar ao Senhor. Levanta altares a Deus, dizendo assim, o Senhor é Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Shalom, o Senhor é o Jeová de toda a terra, o Senhor é o meu Deus. Isso é você levantar um altar ao Senhor, é você reconhecer quem é Ele. Aí você olha para esse texto, que levantar altar ao Senhor também significa tirar altares que não são do Senhor. É interessante que a primeira imagem que veio na minha cabeça quando eu falei de altar é que alguns bairros do Rio de Janeiro, você entra, Vila Valqueire, ali, aquelas coisas ali, você vê um altar logo de cara. E qual altar que a gente vê? De um Deus morto, de um Deus que precisa ser carregado, de um Deus que é só lembrado no dia 23 de abril, um Deus que as pessoas atribuem a Ele alguma coisa. Então ali é consagrado aquele bairro, e é muito interessante que você vê muito, né? Você vê muito nesses bairros, mas são altares a deuses estranhos. São altares a deuses que não é o Deus verdadeiro. E quando você levanta altar, Deus não divide a sua glória com ninguém. É por isso que ele chama Gideão e fala o seguinte: você vai agora pegar o touro de 7 anos do teu pai, o segundo,
e você vai levantar um altar a mim. E você vai sacrificar neste altar. E neste altar você vai se sacrificar, mas tem uma coisa, Gideão. Você vai ter que derrubar o altar a Baal e a deusa Azerá. Você vai ter que fazer isso. A gente que vence o inimigo, servo do Senhor que vence o inimigo, tira os altares. Corta os altares. Altar é onde você coloca alguém no lugar de Deus, e onde você adora, onde você oferece o teu sacrifício, onde você coloca o teu tempo, onde você coloca a tua vida. E a palavra do Senhor diz que Deus chega para ele e fala o seguinte: mas agora você vai fazer um altar para mim. Você vai sacrificar nesse altar, mas você tem que pegar e tirar Baal e a deusa Azerá. Quando você olha falando que Deus está falando para esse Gideão, e ele é um crente vencedor, um servo vencedor, porque derruba os altares a Baal e a deusa Azerá, é porque, por exemplo, quando você fala de Baal, o Senhor ele é meu Senhor, ou ele é meu marido. Olha o significado de Baal. O significado de Baal significa que ele é um deus cananeu que traz a fertilidade. As pessoas acreditavam que aquilo que era plantado acontecia, florescia por causa de Baal. Deus está falando assim: tira o Baal, porque o Baal é o lugar onde é aquele que você coloca e atribui no lugar de Deus. Aquilo que você coloca e acha que aquilo dali é que está fazendo. Na verdade, não. A única pessoa, o único Deus que pode fazer alguma coisa por nós é verdadeiramente o nosso Senhor. Não há outro Deus além do nosso Deus. Não há outro Senhor. É só Ele que pode fazer. A coisa mais simples até as coisas mais complexas na nossa vida. Tudo vem dEle. A honra é dEle. A glória é dEle. Porque Ele é o Senhor na nossa vida. Então Ele diz assim: Gideão, tem que tirar. Quantos altares a gente precisa quebrar nessa noite? Quantas coisas nós acreditamos que acontece por causa de nós? Quantas coisas nós colocamos no lugar de Deus, irmãos? E por isso que nós perdemos as nossas lutas contra o inimigo. Quantas coisas nós atribuímos a ele, a homens, quantas coisas nós atribuímos a nós mesmos. São altares que fazemos na vida. Altares precisam ser quebrados. O único altar que tem que ser levantado nessa noite é o altar ao Deus Altíssimo, o único Deus e verdadeiro, o único Senhor. Ele é o Senhor, é Ele que tem que fazer. Mas escuta uma coisa, quero só te falar uma coisa. Quando você quebra o altar do inimigo, quando você adora o único Deus verdadeiro, você arruma uma briga com o inferno. Você tem que estar disposto. Você está disposto? Quer ver? Vida de Gideão. Acompanha aí comigo no versículo 30. Versículo 30. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: traga seu filho para fora, para que seja morto, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste da deusa Azerá, que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: vocês querem defender a causa de Baal? Vocês querem livrá-lo? Querem defender a causa dele? Será morto ainda esta manhã. Se ele é Deus, que ele defenda a si mesmo. Afinal, derrubaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jeroboal, porque foi dito que Baal defenda a sua causa contra ele, pois ele quem derrubou o seu altar. O inimigo contra-atacando. Agora é o inimigo lutando contra. A palavra do Senhor diz que foi levantado nesse momento. Gideão passa a ter um outro nome, Jeroboal. E a palavra do Senhor diz que agora Baal defenda a sua causa contra ele, porque ele comprou uma briga com o inferno. E briga com o inferno. Eu quero só te dizer uma coisa. Nós já vencemos pelo poder que há no nome de Jesus. Mas a briga está travada. O que fez de Gideão o vencedor? Não fugir da batalha.
que fez Gideão vencedor? O que fez Gideão de um cara que venceu o inimigo? A palavra do Senhor diz que ele quebra o Deus Baal, quebra o Deus Azerá, que era a deusa mãe. A palavra do Senhor diz que agora ele arruma uma briga, ele arruma uma luta. Uma coisa muito clara: quando nos convertemos ao Senhor, nós já arrumamos a briga com o inferno. E a briga com o inferno é direto. Uma coisa bem clara para você: até você fechar esses olhinhos e ir para a Vila Rosali, ou então para outro lugar aí, ser enterrado, você está com essa batalha travada, cara. Você tem que estar pronto. Você tem que estar de pé. Porque você quebrou os deuses. Você não adora mais outros deuses, sabe? Você não adora mais um Deus de pau, um Deus de pedra. Você não adora mais um Deus que tem que ser carregado. Você agora adora um Deus vivo. E quando você adora um Deus vivo, você arruma verdadeiramente uma briga para você, uma batalha para você. E pode contar. E a batalha é ferrenha. Porque o inimigo contra-ataca. A palavra do Senhor diz que eles falaram assim: agora que Baal lute. E o inimigo tem lutado contra nós. Abra a tua Bíblia, Salmo 91, verso de 10 a 11. Se puder, coloque aqui, filho, por favor. Salmo 91, verso de 10 a 11. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque os seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Abre aí Romanos capítulo 8, verso 38 a 39. Romanos capítulo 8, verso 38 a 39. Diz assim, vamos lá: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes. Vamos continuar, vamos lá. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Lá no versículo 37 ele diz assim: em tudo somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O Senhor nos faz vencedores. Amém. Mas a batalha está travada. Mas a batalha está travada. Mas nós vencemos pelo poder que há no nome de Jesus. Gideão, um homem vencedor, porque ele travou batalhas. Ele confiou em Deus. Ele confiou no seu Senhor. Ele confiou que Deus viria e abençoaria. A palavra do Senhor diz que Gideão foi um homem vencedor, porque foi um homem revestido pelo Espírito Santo de Deus. Versículo 34 diz aí, a palavra do Senhor no versículo 34 diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada a segui-lo. Qual foi a característica que me chamou a atenção na vida de Gideão? Para ele ser este homem vencedor que venceu o inimigo, ele foi revestido pelo Espírito de Deus. O que significa ser revestido? Ele é justamente vestido com o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo foi colocado sobre ele. Ele estava com o Espírito Santo. Deus se agradava dele e fez dele um homem ungido, um homem com o Espírito Santo dele. Ele foi revestido, ou seja, recebeu as vestes do Espírito Santo. O Espírito Santo estava com ele. Quando nós olhamos isso, que é colocar sobre ele o Espírito Santo, nós percebemos que para vencermos, nós precisamos estar revestidos do Espírito Santo de Deus. A batalha está travada. Deus já nos deu vitória, mas precisamos estar revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. E como é que nós fazemos hoje, pastor? Naquele momento, Deus pega, reveste ele com o poder do Espírito Santo. Hoje, Deus nos dá autoridade, ou melhor, nos dá condições de pedir a ele o poder do seu Espírito Santo conosco. Hoje, ele nos dá a condição de nos revestirmos do poder do Espírito Santo.
Isso significa andar na presença dele, isso significa viver uma vida para ele, isso significa fechar as brechas, isso significa viver uma vida de entrega total a ele, resistir ao diabo, resistir a tentações, viver uma vida de santidade, buscar a sua face, orar, ler a palavra do Senhor, estar na sua presença. E aí nós estamos revestidos do poder do Espírito Santo. Quando é que nós não estamos revestidos do poder do Espírito Santo, pastor? Quando nós flertamos com o pecado. Quando é que nós não estamos revestidos do poder do Espírito Santo, pastor? Quando nossa iniquidade já não nos dói mais. Quando é que nós estamos sem o poder do Espírito Santo, pastor? Quando é que a gente está vivendo uma vida sem o poder do Espírito Santo? É quando a gente já não sente mais dor pelo pecado. É quando a gente já não sente mais dor por aquilo que Deus colocou para nós e nós não fazemos como temos que fazer. A palavra do Senhor diz que Gideão foi vencedor porque ele estava revestido do poder do Espírito Santo. Abra aí, por favor, em nome de Jesus, Efésios capítulo 5, versos 18 a 19. A palavra do Senhor diz algo muito interessante. Efésios capítulo 5, 18 a 19. E não vos embriaguei com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Abre Efésios capítulo 6, verso 10. A palavra do Senhor mostra como está revestido do Espírito Santo, como está pronto para essas batalhas, como venceu o inimigo. A palavra, quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Coloca, vai. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu quero dizer uma coisa nessa noite. O que fez de Gideão vencedor? Está revestido do poder do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você quer vencer o inimigo. Eu não sei se você quer viver uma vida de vitória. E vida de vitória que eu estou dizendo não é vida de comprar, vida de prosperidade, não. Uma vida de estar na presença do Senhor e ver as coisas de Deus acontecendo na tua vida. Uma vida de você olhar e ver as coisas de Deus acontecendo, verdadeiramente ver Deus te dando vitória sobre o inimigo das nossas almas. Você sentir, você entender que você está vencendo, que você está avançando, você está crescendo. Sabe? Porque quando nós olhamos para Gideão, a palavra do Senhor diz que quando Gideão é separado, meu irmão, as suas dúvidas se tornam, na verdade, uma certeza de que ali Deus estava usando ele para salvar o povo. Quem sabe nessa noite Deus está falando, olha, é hora de você mudar a sua vida, é hora de você se revestir do poder do Espírito Santo. Sabe por quê? Para você fazer a diferença na tua casa, para você fazer a diferença na tua família, para você fazer a diferença na tua igreja. Sabe, Deus tem levantado um povo hoje que na verdade Ele está querendo um povo consagrado na presença dEle, um povo revestido com o poder do Espírito Santo. Irmão, não perde as batalhas, ele avança, esse povo ele vai longe, esse povo vence as batalhas, o inimigo cai por terra, porque esse povo está de pé, esse povo está na presença do Senhor. A palavra do Senhor mostra que quando esse homem aqui é revestido do poder do Espírito Santo, ele se torna um vencedor, e eu e você podemos ser essa pessoa. Deus levantou Gideão, Deus quer levantar você hoje, nessa noite. Deus quer levantar você hoje como servo que vai fazer diferença na sua casa, na sua igreja. A palavra do Senhor diz que Gideão foi escolhido, fez a vontade do Senhor, levantou altares a Deus, foi revestido pelo poder do Espírito Santo e venceu o inimigo. Quando você olha mais à frente no versículo, no capítulo 7, a palavra do Senhor diz que Deus chama Gideão e fala o seguinte: olha, Gideão, separa os 300 homens. Gideão vai e Deus dá a vitória contra os inimigos. E quando ele quando ele chega naquele lugar, Deus mostra a ele o que estava fazendo por causa dele, porque ele estava ali na presença do Senhor. A Bíblia diz que ele foi com 300 homens, mas aquele povo era muito numeroso. A palavra do Senhor diz que era muito ferrenho aquele exército que vinha contra, mas Deus cumpriu a sua palavra e deu a Gideão a vitória, como se ele fosse um único homem, destruindo todo aquele povo e dando vitória ao povo de Israel. Olha que maravilha quando nós olhamos para a vida de Gideão.
ele chama a atenção de Deus, ele me chama a atenção, porque ele aceita o chamado. E ele é esse homem que leva o seu povo à vitória. Ele é esse homem que leva o seu povo a deixar de perder as batalhas contra o inimigo. Eu queria nessa noite, meus irmãos, que Deus levantasse você como Gideão nesse lugar. Eu queria que Deus levantasse você e você olhasse e percebesse: pastor, as coisas não estão legais. Começa de você. Não espere por ninguém. Deus tem dado o Espírito Santo a você. Deus tem dado a palavra a você. Deus tem falado com você. Deus tem ministrado a você. Seja esse homem, seja essa mulher que Deus pode usar nessa noite. Seja esse homem, essa mulher que Deus pode fazer a diferença na sua casa. Seja esse homem, seja essa mulher que pode, sabe, trazer vida aonde está faltando vida. Quem sabe Deus não está separando você nessa noite, e Deus está ministrando para você nessa noite. A gente está perdendo muito, irmãos. Às vezes a gente está perdendo e está achando que está tudo normal. O inimigo vem, saqueia um e leva. Um sai fora, um corre, um se distancia. Outro inimigo vem e arranca. A gente tem perdido batalhas. E a gente olha assim: ah, pastor, mas a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sim, mas se eu não tiver uma vida na presença do Senhor, se eu não tiver com essas características, o inimigo ganha as batalhas. O inimigo ganha as batalhas, porque eu preciso estar de pé. A batalha foi travada. Que Deus te levante nessa noite, como Gideão na sua casa. Que Deus te levante nessa noite como Gideão na igreja do Senhor. Que Deus faça a diferença através da tua vida, para a glória do Senhor. Se você quiser, para a glória do Senhor, aplauda ao Senhor e diga aí para você: eu quero ser esse homem. Eu quero ser esse Gideão que Deus conta, que Deus muda, que Deus transforma, que Deus faz maravilhas na nossa vida. Amém? Vamos chamar o Ministério de Louvor, pedir aos amados diáconos que venham aqui para frente, e nós vamos para um outro momento. Você pode ficar em pé? Eu vou ler o texto de Mateus capítulo 26. Nós já vamos entrar na ministração da ceia. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus deu uma ordenança à sua igreja, a ceia do Senhor. E a ceia precisa nos trazer algumas memórias, algumas lembranças. Primeiro, que ela significa justamente o momento em que nós lembramos a morte, a crucificação, a morte e a ressurreição do Senhor. Então é um misto de tristeza e alegria. Tristeza porque um inocente foi entregue no nosso lugar, mas alegria porque ele morreu, mas ressuscitou o terceiro dia e vivo está. Alegria também nesse contexto é que um dia nós estaremos com o Senhor, estaremos participando das bodas do Cordeiro, estaremos ceando com Ele nos céus. Quando Ele diz aos seus discípulos: olha, a partir desse momento eu não vou beber mais desse cálice, mas um dia eu estarei com vocês
bebendo esse cálice no trono, nos céus, onde estaremos juntos eternamente. Então é motivo também nessa noite de nos alegrarmos, porque temos uma esperança, porque temos as bodas do Cordeiro nos esperando. Mas também é um momento nessa noite de avaliarmos a nós mesmos. E o apóstolo Paulo diz que todos devem participar, mas comer do pão e beber do cálice indignamente traz condenação para nós. E pastor, quem é que pode fazer essa avaliação? Você mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ninguém aqui tem autoridade para avaliar você. É você e Deus. Se você é batizado biblicamente, se você foi batizado nas águas, você tem que participar. Mas você mesmo julgue a sua causa diante de Deus. Nem pastor, nem diáconos, nem qualquer outro membro que está aqui nessa noite pode dizer para você se você deve ou não participar. É você. Você que tem que pensar e avaliar. Mas eu digo para você, não deixe de participar, porque é uma ordenança do seu Senhor. E é um momento em que nós lembramos do seu grande sacrifício. E eu queria nessa noite que você orasse ao Senhor. Fecha teus olhos, vamos orar. Pai Santo, Pai querido, te agradecemos, Deus, por tudo que já ministramos nessa noite, mas também te agradecemos pelo momento da ceia do Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor ordenou à tua igreja que ministrasse a ceia, que estivesse, ó Deus, reunidos em comunhão, ó Deus, e no partir do pão, ó Deus, no tomar do cálice, lembrar, ó Deus, do seu grande sacrifício. Lembrar que o Senhor venceu a morte e ressuscitou. Aleluia. E vive está. E anunciar, Deus, a tua volta, ó Deus, e é o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Senhor, então nessa noite, Pai, fica conosco, ceia conosco, e agora sonda os nossos corações, e que cada um de nós venha se examinar diante do Senhor, e assim participar desse pão e deste cálice. Deus, aqui está, ó Deus, o pão que simboliza o teu corpo. Aqui está, ó Deus, o cálice que simboliza o teu sangue. Ó Deus, que nessa noite, ó Deus, venhamos, ó Pai, participar, ó Deus, dessa ceia do Senhor, e que o Senhor se alegre desse nosso momento. Que o Senhor se alegre da ceia que nós estamos ministrando nessa noite. E que em tudo, Pai, o teu povo venha se alegrar, porque o Senhor é o nosso Deus. Que o Senhor nos deu vida naquela cruz. O Senhor está vivo. O Senhor nos está separando um grande lugar, um lugar maravilhoso, em que estaremos vivendo eternamente com o Senhor nos céus. Então nessa noite, Pai, receba a nossa alegria, receba nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor, em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Enquanto o ministério de louvor adora ao Senhor, juntamente com a igreja, nós estaremos distribuindo os elementos da ceia do Senhor. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, todos do pecado ele levou. Cessou
glórias sejam dadas ao Senhor. Louvado seja teu nome, Senhor. Alguém no plenário que não recebeu os elementos, faz algum sinal. Todos receberam. Então se aguarde, por favor, que eu vou estar servindo os nossos diáconos. O Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim, em memória do Senhor Jesus. Comamos o pão. Nesse momento, com esse cálice na mão, que simboliza o sangue da nova aliança, eu queria que você fizesse uma aliança com Deus e com teu irmão nessa noite. Qual aliança, pastor? Orar por ele. Orar por ele durante um mês. Então, se você quiser nessa noite, troca o cálice com algum irmão, para você estar orando com ele durante um mês, em nome de Jesus. Isso. Então toca, te devolvo. Isso. Ora por mim. Você tem incumbência de pelo menos uma vez no dia orar por essa pessoa. Amém? Orar pela sua casa. Orar para que Deus abra as comportas do céu na vida dela. Eu tenho certeza que ela, assim como eu, é carente das suas orações. Mas sempre lembre dela, dizendo assim: Senhor, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, que a gente venha ter uma comunhão perfeita, que a gente venha cada vez mais estar juntos, que a gente venha fazer a diferença, porque ela é importante para o Senhor e é importante para mim. Ele é importante para o Senhor e é importante para mim. A palavra do Senhor diz assim: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus. Bebamos o cálice. Diaconisa Jussiara,
esteja orando em nome de Jesus. Querido Deus eterno Pai, Senhor, nesse momento em que nós estamos em comunhão com os nossos irmãos, o Senhor nos traz a lembrança, o momento em que o Senhor ressuscitou, e que o Senhor voltou, e o Senhor ali compartilhou com os seus discípulos, Senhor. Pai, o Senhor trouxe a memória agora, Pai. Senhor, muito obrigada por aquela comunhão, porque ela permanece até hoje em nosso meio. O Senhor foi para o céu, mas o Senhor não nos deixou sozinho. O Seu Espírito Santo está no nosso meio, Pai. Senhor, muito obrigada, Pai, porque nós sentimos a Tua doce presença nesta hora. Senhor, muito obrigada pela Sua comunhão, Pai. Que a gente nunca possa esquecer que o Senhor está no meio de nós. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensinou que o Senhor foi para o céu. E ali há lugar para todos nós, Senhor Deus. A gente só precisa estar em comunhão, Senhor Deus. Muito obrigada pelos seus ensinamentos. Que nós possamos praticar aquilo que o Senhor deixou, aquilo que o Senhor ensinou enquanto o Senhor esteve aqui nessa terra. Pai, muito obrigada. Não foi nada, Senhor Deus, em vão. A palavra do Senhor não volta vazia, Pai. Nada do que nós fazemos aqui nessa terra ficará, Senhor Deus, em vão. Porque tudo é direcionado pelo Teu Espírito Santo. E eu creio na Tua palavra. Eu creio, Senhor Deus, que tudo há de ser melhor para a Tua igreja, Senhor Deus, para as nossas vidas. E que a gente possa continuar firme na Tua santa presença, acreditando que o Senhor é o nosso Deus sempre. O Senhor está sempre em comunhão com todos nós. Muito obrigada por essa lembrança linda que o Senhor trouxe para a minha mente agora. Muito obrigada, Senhor Deus. Muito obrigada porque o Senhor está em nosso meio. E eu te louvo e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos continuar adorando o Senhor. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Você pode aplaudir ao Senhor. Glórias a Deus. Pai Santo, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por estarmos em culto ao Senhor. Te agradecemos por tudo que falamos, tudo que ouvimos nessa noite. Ó Deus, como foi bom, Senhor, estar aqui.
ó Deus, cultuando ao Senhor. Se esse culto, Pai, se encerra em comunidade, Deus, ó Deus, leve-nos em paz debaixo das tuas mãos e que venhamos, ó Deus, continuar, ó Deus, te adorando, exaltando o teu nome, ó Deus, durante toda essa semana, que essa semana seja marcada, Senhor, por uma semana de devoção, de entrega, ó Deus, de santificação, de busca, de jejum, de oração, ó Pai, na tua presença, que seja uma semana de cantarmos os teus louvores, ó Pai, e lermos também a tua palavra. Abençoe o teu povo, que essa semana também seja uma semana, Senhor, de portas abertas, uma semana de milagres do Senhor na vida do seu povo. Ó Deus querido, faça isso, Senhor, porque certamente daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. E muito obrigado por essa noite. Leve-nos em paz debaixo das tuas mãos e continua com a tua igreja, continua levantando o teu povo, continua ministrando na vida do teu povo, continua fazendo maravilhas na vida do teu povo e nos dê a vitória a cada dia, Senhor. Muito obrigado por essa noite. Seja exaltado, seja glorificado o teu nome, em um nome santo de Jesus. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todo o povo de Deus diz amém. Deus abençoe. Você fica em 2 minutinhos e me dá 2 minutinhos aí para fazer anúncios rápido.